2, 3 meses a gente pensando. Na verdade, a gente já conversou sobre isso há uns 2 anos atrás, eu acho. Mas a gente fica pensando, não, agora vamos. Começamos a pensar. Aí escolhemos uma hora que o bebê normalmente dorme e o bebê está acordado. E a gente não tá conseguindo gravar porque o bebê não dorme na hora que o bebê sempre tá dormindo. Daqui a pouco tem que buscar a Nick, aí não tem mais como gravar vídeo, porque daí a Nick faz muita bagunça, daí chega o William, daí não rola vídeo. Vamos ver se o bebê dorme e a gente consegue gravar. Fala galera, a gente tá começando aqui um projeto que já faz tempo que a gente tá pensando e vamos botar em prática e é isso aí. A gente vai estar falando um pouquinho por que a gente veio parar aqui na Inglaterra, né? Várias coisas que a gente... Às vezes as pessoas perguntam e mandam mensagem perguntando, né? Sobre nossa vida aqui, como é que a gente veio parar aqui, ou às vezes até a questão de como vir pra cá, como vir trabalhar aqui. Então, algumas coisas que a gente vai abordar, a gente vai falar, a gente vai dividir, vai ficar mais fácil de mostrar um pouquinho dessa nossa história e tenho certeza que interessa muita gente, porque a gente também buscava bastante conteúdo quando a gente estava procurando e ainda busca, ainda a gente está sempre vendo gente que mora fora também, comparando experiências, então esse é o objetivo da gente trazer um pouquinho dessa história. Quando a gente procurava, né, a gente não achava muita coisa relacionado à Inglaterra, assim, até acha alguma coisa, mas nada relacionado ao visto que a gente veio. Então, e também a gente não vai se limitar só ao visto, mas a gente vai explicar um pouco como é que funciona visto de trabalho, visto de estudante, a gente também tem alguma informação, né? E vai estar falando um pouquinho como é que é ter filho aqui, como é que, né? Acho que quando a gente veio tinha várias dúvidas que a gente tinha assim sobre como é que é a adaptação com o filho, quando você vai morar fora, como é que faz para ir morar fora, quantas e quantas vezes a gente buscou e olha, foram muita pesquisa, né? E às vezes o vídeo traz um pouco mais fácil essa informação, né? Então esse é o objetivo. Então primeiro com esse vídeo a gente vai começar a falar o porquê que a gente veio morar fora, alguns dos motivos que fizeram a gente vir morar na Inglaterra, né? E número 1, Então, número 1 a gente botou aqui filhos, né? filhos. Acho que foi uma das principais coisas que a gente pensava, né? Sobre dar um futuro melhor para os filhos, dar uma oportunidade de aprender uma segunda língua, de poder ter uma experiência diferente, de ter uma experiência que a gente queria ter tido um pouco mais novos, né? Então foi uma das coisas, né? Poder estudar numa escola num outro país, poder aprender outra língua. Eu acho que isso abre a mente da pessoa Cultura e também, né? Uma cultura experiência, diferente. experiência de uma cultura diferente. E nós já tínhamos morado fora, então a gente já tinha uma noção do que seria isso. Então a gente queria proporcionar isso para eles. E daí eu acho que se mistura um pouquinho com o segundo aqui que a gente botou, que é de segurança, né? Porque assim, falando de segurança com relação a filho, a gente é de uma época, e provavelmente quem tá assistindo o vídeo mais ou menos da mesma época, e que a gente brincava na rua, no Brasil, fazia um monte de coisa que hoje já não consegue fazer tão natural, né? E aqui, só para comentar, por exemplo, o William vai sozinho pra escola, e ele tem 11 anos só, mas ele já ia desde o ano passado com 10, né? Ele vai sozinho pra escola, volta sozinho pra escola, e a gente se sente tranquilo, porque, não tem crime nenhum? Tem, mas é muito raro, muito, né? Assim, a sensação. Eu digo que às vezes a gente não tá, eu pelo menos, que sou mais medroso, não tô tão preparado até. Porque às vezes eu olho uma pessoa 10h30 da noite correndo na rua sozinho e eu acho estranho e deveria ser normal. Mas é uma das. Acho que a segurança é uma das coisas assim que também levou a gente vir pra cá. A gente ficava pensando assim, né? A gente tem, para quem não sabe, né? A gente tem o William, que tem 11 anos agora. Tem a Nicole, que tem 4 anos. E a gente tem uma nenezinha, uma inglesinha, que nasceu aqui, né? É brasileira, mas nasceu aqui, então... a Nathalie, que tá com 2 mesinhos agora. E uma das coisas que a gente pensava era, tipo assim, até que idade que a gente vai ficar levando essas crianças pra escola? Vai levar pra faculdade de carro, com medo, né, da segurança? Não é querer, né, estigmatizar, mas querendo ou não, uma menina ficar andando na rua,
né, a gente não tinha essa segurança, assim. A gente ouvia história, né? A gente morava, pra quem não sabe, a gente morava em São José, que é uma cidadezinha vizinha de Florianópolis, né? Então, na grande Florianópolis. Né? E a gente tinha essa insegurança, ficava pensando, poxa, quando é que a gente vai ter né, a segurança de levar, de deixar, né, nossos filhos saírem com tranquilidade, sem ter aquela preocupação na cabeça, né? Então isso era uma das coisas que nos preocupava e que a gente pensava sobre isso, né? Da questão, outra coisa que a gente botou aqui, né? A questão do poder econômico, né? Eu acho que aqui uma coisa diferente, e isso é um ponto negativo daqui, que eu diria, é a questão da moradia. A moradia aqui é caríssima no Brasil, é barato comparado com aqui. Inglaterra, assim, sul da Inglaterra, Londres, porque você fala Inglaterra, você fala Londres. E a gente mora na grande Londres aqui, dá uns 30 minutos de Londres, da cidade que a gente mora. Mas as casas, a moradia é muito cara. Você mora muito mal e paga muito caro pra morar. Então, é um ponto negativo. Mas por um outro lado, os outros custos, eles são relativamente bem baixos, né? E quando a gente fala em poder de compra, na verdade a gente não tá falando de, a gente queria comprar muita coisa, a gente queria viver super bem. Daí entra uma outra coisa que vai encaixar de novo qualidade de vida e filhos. Na verdade, o poder de compra que a gente queria, o que a gente queria? A gente queria poder revezar, os dois trabalharem em turnos, só complementar a renda um do outro para poder ficar mais com os filhos, porque a gente tinha esse problema no Brasil. Chegava férias, a gente não tinha com quem deixar as crianças, tinha um suporte, né? Mas as pessoas você não podia contar que ia deixar as pessoas, os filhos, as férias inteiras, né? 2 filhos as férias inteiras, sem falar agora 3, que tem 3, né? Mas essa é uma outra história, mas 2 filhos, deixar as férias inteiras, e daí chegava férias de verão, férias de inverno, o trabalho, infelizmente, a visão que tem-se hoje, comparando com aqui, a visão que se tem no trabalho de ter filhos é diferente. São poucas as empresas que vão dar esse suporte de não, você pode tirar férias em janeiro, não tem problema, a gente sabe que você precisa das férias de janeiro porque você tem filhos. Isso não tem muito. E isso é uma coisa que eu posso falar que aqui é outra história. Isso a gente pode até abordar em outro momento. Mas, por exemplo, licença maternidade de 1 ano, você poder tirar férias, fazer acordos para tirar férias quando seus filhos estão fora da escola, sabe? Esse tipo de coisa. Então a gente tinha muito problema disso, de não ter, de pagar horrores, de largar a criança às 7 da manhã. O William, que era o maiorzinho, a gente deixava às 7 da manhã na escola e pegava às 6 da tarde. Daí a gente dormia, a gente chegava em casa, dava comida, ia dormir e pronto. Que convivência é essa? Ele não convivia com a irmã, a gente não convivia com eles. Então o que a gente buscava mesmo, e que é difícil de explicar, é isso, assim. A gente queria era poder conviver o dia a dia com eles. Dar comida, conviver com os perrengues da vida, sabe? Poder levar num parque, poder levar na escola caminhando, voltar, poder acompanhar essas coisas. E é coisas que a gente não podia. É uma coisa difícil de falar, né? De explicar, mas é um dos motivos principais porque a gente vê. Então não é o poder de compra de, quero ter horrores, porque a gente não tem horrores, a gente não, se for ver, a gente até nem tem menos do que a gente tinha no Brasil, assim, se for ver algumas coisas. Mas não é isso, não quero ter o último iPhone, não era nada disso, era poder passar mais tempo com a família, com os filhos, e isso tá dentro das nossas possibilidades. E até a gente já conversou algumas vezes entre a gente, que a gente realmente viu o que era ser pais aqui. Porque no Brasil o que acontecia? A gente deixava o William, como ela já falou, cedo, deixava a Nicole também, na minha prima lá cedo, né, na Daisy. Aí, à noite a gente pegava, dava uma comida, dava banho e botava dormir. E daí aqui a gente viu algumas coisas que a gente não acompanhava. E daí agora o que acontece? A gente se reveza no trabalho, né? A Grazi é enfermeira e eu depois até posso explicar, acaba trabalhando com entregas aqui, né? Eu trabalhava em banco no Brasil, tenho contabilidade, comecei a trabalhar aqui como auxiliar de contador para uma empresa, mas vi que não ia dar muito certo para o que a gente queria.
e pela flexibilidade do trabalho acabei mudando e a gente consegue estar sempre, um de nós sempre está com as crianças, né? Então, isso é uma coisa assim, tipo, a gente não se preocupa se as crianças vão ter férias ou não, Não, tá porque sempre um ou outro tá em casa, né? Então a gente, tem que buscar mais cedo na escola. Hoje já não é mais uma preocupação. E no Brasil, infelizmente, era uma preocupação, porque era isso, chegava na época de férias, por exemplo, no meu trabalho, era assim, funcionava um esquema de sorteio. Eu trabalhava, né, em concurso, né? Eu era concursada. Então, era assim, tipo assim, esse ano você tirou em janeiro. No próximo ano, você já não tem mais direito de tirar nesses meses. Um sistema justo até, mas infelizmente, às vezes o que é justo não é o que, no meu era a mesma coisa, era pontuação, era que dá, né? dificílimo, assim. E a gente É. ficava negociando para um tirar nas férias ali de janeiro ou fevereiro e o outro tirar em junho sempre, porque senão, né, não tinham o que fazer com as crianças. Era uma preocupação sempre isso. E aqui, sei lá, e sem contar, Sexta-feira Santa, essas coisas que às vezes, não lembro se Sexta-feira Santa é feriado mesmo, mas sei lá, às vezes acontecia. Dia do professor não tinha aula. E daí a gente, né, o que vai fazer? Então esse era um dos motivos, dentre vários, né? E daí tem várias coisas aí até a gente chegar nesse E a outra, onde e a outra estamos, coisa né? que a gente elencou, a gente até já falou um pouquinho no começo, que é essa experiência de vida. Quando você mora fora, e a gente já tinha morado antes, né, aqui mesmo na Inglaterra, você tem. As culturas são muito diferentes, é muita coisa diferente. E isso acabou abrindo pra gente, assim, muito a mente, assim, para muitas coisas. E a gente queria que os filhos tivessem essa mesma visão, né? Essa, não sei. Eu acho que é isso mesmo, né? E é legal, assim, o que a gente tem já de retorno, assim, do William, que é o mais velho, né? Ele sempre teve um pouco isso, vivenciou muito desse nosso processo de ir morar fora, porque isso demandou muitos anos de várias coisas, de estudo, de pesquisa e da gente falar no dia a dia, né? E hoje é legal a gente ver, assim, que ele tem uma mente bem aberta e isso influenciou ele. A gente já vê a influência dele em várias coisas. Mas acho que é isso, um pouquinho disso. Então a gente pode dizer que é os filhos, é um pouquinho de segurança, é o poder econômico, o poder de compra, é o viver bem sem ter que estar trabalhando num super emprego. O que Acho que é isso. acontece, o que acontece aqui é que o salário é muito. O salário básico, a pessoa consegue. Ele cobre o teu básico. Cobre o Então, básico. né? Você não precisa, né? Não tem essa diferença de alguém que ganha muito dinheiro e alguém que ganha muito pouco, né? Um salário mínimo aqui que é por hora, no caso, a pessoa trabalhando umas horas normais que se trabalha aqui, ela consegue viver bem. Duas pessoas trabalhando conseguem já ter uma vida, né? Não é caro o básico, a comida, o sair de vez em quando, né? Essas coisas são acessíveis. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente não veio pra ficar rico. Não é. Até porque não estamos nem perto, né? A gente não veio pra ganhar horrores, a gente não veio por, né? Mais isso. A gente veio pelo básico, na verdade, né? Pelo básico, procurando o básico, uma tranquilidade. Então é mais ou menos isso. É isso aí. Então a gente vai estar gravando vídeos aí toda semana, falando um pouquinho do processo, falando um pouquinho de como é que é a vida aqui e coisas que interessantes que a gente vê de diferente, coisas que são parecidas e Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloca ali, escreve sobre o que vocês têm interesse que a gente grave, que a gente quer gravar algumas coisas, a gente pretende gravar alguma coisa sobre o visto de trabalho que a gente veio, né? Ou sobre alguma coisa sobre validação de diploma. O Ricardo validou o diploma dele de contador aqui, eu validei meu diploma de enfermeira aqui. E tem outras coisas por aí também por vir. Então é isso. Deixa sugestão pra gente. Se inscreve aí. Curte. E Aquela coisa toda, né? tudo isso aí, tá bom? E fala o que vocês querem saber, a gente vai buscando
pra falar pra vocês. A Tá gente bom? quer trazer uns vídeos bem legais com informação mesmo, assim, específica, porque a gente tem muita coisa guardada, a gente tem desde custos até como é que é os processos, tudo, então a gente quer trazer porque acho que vai ajudar bastante, né? Ou matar a curiosidade mesmo. Então é isso. Beijo. Beijo, tchau, tchau.